A caminho da espiritualidade, a caminho da espiritualidade. Olá, irmãos, tudo bem? Então, quero falar hoje com os irmãos sobre tudo que acontece para um ser encarnado que, vamos dizer assim, que é normal, que não veio fazer nada pela espiritualidade. Acontece para um espírito, né, para um ser encarnado que veio fazer alguma coisa pela humanidade. Basta a gente ver a história de Chico Xavier, né? Chico Xavier veio, teve desde sua mocidade, né, desde a sua meninice, bastante visões. Ele tinha muitos dons, né? E ele já via a mãe dele, que já tinha falecido, conversava com a mãe dele, conversava com outros espíritos. Mas teve bastante problema, teve bastante dificuldade e teve bastante problemas de saúde. Então, nenhum irmão, né, que vem para fazer uma obra de Deus, ele é diferente do outro, né, no que tange a estar exposto às intempéries desse planeta, vamos chamar assim. Então, se você vir aqui, reencarnar aqui, você vai ver que existem lutas, provas, doenças, né, dificuldades de sobrevivência, dificuldades para falar das coisas que você veio falar, para você que você veio fazer. Isso é normal, porque muitas pessoas hoje ainda como estamos ainda na terceira dimensão, muitas pessoas desencarnadas, encarnadas, desculpe, são pessoas que primeiro que não querem saber das coisas de Deus, não querem saber de festa. Podem ser até espíritos evoluídos, podem ser até espíritos que fizeram uma programação espiritual boa, mas devido aonde ele foi colocado, a família, né, que ele foi colocado, ele muitas vezes se torna um produto do meio, como diz lá na Casa Plataforma de Oração P. O espírito tornando-se, esse irmão encarnado se tornando um produto do meio, ele vai agir como os outros irmãos encarnados, né, da mesma família, da mesma vila, do mesmo povoado onde ele se encontra, né, onde ele cresceu, onde ele se desenvolveu, onde ele estudou, onde ele está trabalhando. Por mais que ele tenha algum chamado, né, ele sinta algum chamado, mas geralmente ele vai, se for aqueles chamados, né, que a pessoa veio fazer, mas pode se desviar, pode escolher o seu próprio caminho, né? Daí ele vai escolher o próprio caminho dele e vai muitas vezes deixar de lado aquilo que ele veio fazer. Às vezes veio reencarnar aqui, né, num planeta, aqui em qualquer outro planeta, de terceira dimensão, planeta de provas e expiações. Veio encarnar aqui, teve suas dificuldades e talvez não era um espírito tão endividado e veio aqui e pegou umas dívidas, né? Dívidas de jogo, dívidas de bebida, dívidas de prostituição, dívidas de adultério, dívidas de passar os outros para trás, né? De mágoas, de assassinato e assim vai. E daí fica difícil muitas vezes para esse espírito crescer e desenvolver. Mas pela misericórdia de Deus, né, tem reencarnações e várias reencarnações, só que se esse espírito fez as coisas erradas naquele planeta A, o planeta B, o planeta C, o planeta aqui na Terra, ele vai ficar preso nesse planeta e só vai sair depois que tiver acertado suas dívidas. De mesmo jeito, os irmãos que vão ser transmigrados, né? Eles vão ser transmigrados por várias transgressões porque não conseguiram evoluir, não conseguiram chegar a ter uma energia, né? Uma vibração de quinta dimensão, uma vibração mais sutil. Mesmo não tendo essa vibração mais sutil de quinta dimensão, ele vai ter que fazer seus acertos. Ele vai para outro planeta, né? Para onde a programação espiritual já programou para onde ele vai, mas ele vai ter que fazer alguns acertos aqui. Ele não vai simplesmente
falecer e já vai ser transmigrado, ele vai fazer alguns acertos ainda, né, durante a vida dele, talvez depois desencarnado, né, passe por algum processo ainda. Ou dependendo do espírito, se não tiver muito, de repente já vai ser transmigrado mesmo, né? Ou muitas vezes se tiver bastante coisa também, bastante dívida, também vai ser transmigrado já. Só que daí você já vai ser transmigrado para planetas mais complicados, né? De mais dor e mais sofrimento e mais ranger de dentes. Esses espíritos que eles vão ser serão transmigrados, eles vão sofrer bastante. Então o que eu queria falar para os irmãos é que ninguém está livre, né, de sofrimento, ninguém está livre de dor, ninguém está livre de causar dor em alguém, causar sofrimento em alguém, às vezes por gesto, por palavras, né, por omissões ou por alguma coisa que você deixa de fazer, que você faz demais, ou você acaba entrando na vida de uma pessoa muitas vezes pela porta de trás, né, a gente fala assim, né, não pela porta da frente, né, uma coisa boa, né, mas acaba fazendo alguma coisa ruim para a pessoa. E tem espíritos que a programação dele, né, já exige que ele, por mais que ele viva um pouco, né, em desatenção às coisas espirituais, né, mas quando ele tem o chamado, ele tem um avivamento, ele vai servir a Deus conforme a necessidade, conforme o que ele precisa fazer, né, conforme o que ele precisa desenvolver. Então esses espíritos são espíritos já que vêm fazer, já tem uma trajetória, né, grande, já fizeram bastante coisa, já tiveram bastante experiências aqui, já tiveram bastante experiência em outros planetas, né? Como por exemplo Jesus, né? Jesus veio, teve uma vida aqui até os 25 anos normal e depois foi, quando teve o avivamento, né, que foi por batismo por João, depois foi para o deserto. Na hora que ele acordou, né, do sonho que ele estava sonhando, na hora que ele acordou, na hora que os irmãos da luz despertaram ele, ele serviu a Deus. Teve provas, teve doenças, com certeza, teve dificuldades, como todo e qualquer irmão encarnado aqui. Então o que eu quero falar hoje, né, tipo assim, se você, irmão, que de repente é um padre, de repente é um pastor, de repente é um dirigente espírita, está numa situação difícil, está passando por uma dificuldade na sua vida. Às vezes essas dificuldades são para provar, né, provar a tua fé. Ou pode ser que você está fazendo alguns acertos, né, de karmas que você deixou em vidas passadas. Ou a pessoa que está te fazendo mal, ele deveria entrar na sua vida, porque entrou na sua vida de alguma forma em algum tempo atrás, em outras reencarnações, e você pode ter tirado, né, subtraído alguma coisa dele, e que o mundo, que isso se produziu como um karma, uma coisa ruim para você. E você precisa vir e fazer certos acertos com relação a esses irmãos. Então esses irmãos muitas vezes passam pela sua vida para causar alguma coisa, alguma dificuldade para você. Mas também nisso, muitas vezes a gente tem que dar graças a Deus e glórias a Deus, né? Porque se o mundo espiritual está permitindo que isso aconteça, mesmo você sendo um padre, sendo um pastor, sendo um dirigente espírita, estando no candomblé, fazendo alguma coisa boa para a luz, fazendo alguma coisa boa para Deus, mesmo isso acontecendo, você tem que dar glória a Deus, irmão, e seguir em frente, né? Claro que muitas vezes você vai ficar triste, muitas vezes vai ficar chateado, mas você não deve apagar essa chama que está dentro de você, né? De fazer as coisas boas, né? Por causa de alguma coisa que entrou na sua vida causada por alguém que fez você perder algum dinheiro, fez você perder alguma posse, fez você sofrer, ou atacou seu corpo, você foi atropelado, você foi, sei lá, alguma coisa assim nesse sentido, você perdeu o emprego por causa de uma pessoa, né, que entrou na sua vida, ou foi contratado por uma empresa e depois essa pessoa era uma chefia, era uma gerência e veio e demitiu você, passou você
por intermédio dessa pessoa nova você foi demitido e passou a ter alguns problemas, né, espirituais, assim, não espirituais, mas problemas carnais, vamos falar assim, de dificuldades, né? E a gente sabe que muitas vezes, né, os problemas carnais eles têm influência direta no campo espiritual. É difícil não se deixar bater, é difícil a gente não fazer as coisas, né? Porque a gente tá na carne e muitas vezes você tende a pegar um caminho mais tortuoso, né? Mais complicado, muitas vezes até, talvez até tentar ressarcir ou tentar fazer alguma coisa contra essa pessoa que fez isso pra você. Mas você não deve fazer e não deve se aprofundar nisso, irmão, porque se o mundo espiritual permitiu é porque tem alguma coisa. Existe um porquê. Porque tudo nessa vida, nessa matrix que a gente está aqui, nesse mundo, nesse véu de Maia, né, que existe, é real, isso aqui existe, é real. Mas aqui a gente fala de ilusão porque a vida verdadeira está espiritual. Não é essa vida é só uma, uma ilusão, né? É uma ilusão assim no sentido de fazer com que as pessoas venham para cá e se iludam, né? Se iludam com bebida, com droga, com carro, com as coisas boas, com riqueza, né? Com a vida fácil de tudo quanto é jeito e acaba se perdendo. Não perde a chance de evoluir, perde a chance de fazer e acaba se envolvendo e tendo maiores problemas, maiores consequências para a sua própria vida, né? Então, irmão e irmã, né, conselho que você me disse, conselho que você não se dava vendia, né, irmãos, mas leva para o teu coração, né? Fique em paz, fique firme, né? De repente você perdeu alguém muito especial que te dava força e muitas vezes você não aceita, passando dificuldade, né? E tá difícil a vida, mas continua orando, continua meditando, continua buscando, continua indo na igreja, se você vai numa igreja, num centro, num templo, continua fazendo o que você fazia. Até de repente, irmãos, entrar alguma outra coisa na sua vida. De repente você ia numa denominação, né, espiritual e de repente você conhece lá na frente uma outra pessoa e essa pessoa te leva para outro lugar. Isso pode acontecer para que você evolua, né? Muitas vezes você já tinha crescido tudo que tinha que crescer, por exemplo, como sendo católico, né, uma igreja católica. Você não ia mais desenvolver nessa vida, você já tinha chegado ao limite do desenvolvimento. E os irmãos espirituais permitem que muitas vezes aconteça alguma coisa na sua vida, né? Você perca uma esposa, ou a esposa pare de ir, ou o esposo pare de ir, e acontece alguma coisa e você também não vai mais. E de repente ali você consegue arrumar outra coisa, de repente você consegue arrumar um companheiro, ficou viúva, separou, né? Consegue arrumar alguém de uma igreja evangélica, de um centro de espírita, de um centro de umbanda, né? Do centro universalista. E de repente aquilo ali é para ter o bem da tua própria alma, né? E você volta a evoluir, né? Volta a ter conhecimentos, volta a buscar coisas que de repente lá você já tinha parado de buscar. E você acaba pegando coisas melhores, né? Evoluindo mais. E muitas vezes, se você ficasse naquela vida, você não ia ter mais evolução. Porque na verdade, né, irmãos, a gente sabe que depois de estudar um pouquinho, você sabe que filhos verdadeiramente, né, não existem, não são nossos filhos, nossa mãe não é nossa mãe verdadeira, nosso pai não é nosso pai verdadeiro, porque quem nos criou foi Deus e já nos criou como espírito já faz alguns bilhões de anos, né? Nós sempre falo, eu digo, né, porque tem muitas crenças que ainda falam que o espírito se forma da barriga da mãe, é ali que Deus dá o fôlego de vida, coloca a alma e coloca o espírito. Mas não é assim. O espírito para entrar numa concepção, né, numa gestação para depois nascer, ele já é um espírito formado. Ele já tem várias vivências, vários desenvolvimentos, já passou por vários lugares. Ele só está tendo mais uma experiência na Terra. E muitas vezes é normal, não tem como, né, você não se apegar a um filho, não tem como você não se apegar a uma mãe, não tem como você se apegar a uma esposa.
De repente você acha que aquela pessoa ideal, né? Um filho ideal, uma mãe ideal, né? Que realmente ama, que realmente gosta, que realmente um pai ideal, né? Um avô ideal. Não tem como você não se apegar. Você deve se apegar, você deve, né? Amar e dividir, né? E somar esse amor que vocês têm um pelo outro, né? E continuar esse amor. Mas sabendo-se que as coisas espirituais podem dar voltas, podem dar guinadas, pode acontecer alguma coisa, alguma trava, alguma dificuldade para que você continue na sua evolução. Ou não só na sua evolução, mas muitas vezes você fala que você faz isso, fala que você faz aquele outro, fala que você desenvolve, fala que você faz isso, bate no peito que você é servo de Deus, não sei o que lá. E muitas vezes também é permitido, né, porque você já tinha que quitar uma dívida de outras vidas, os irmãos espirituais permitem, né, que aconteça alguma coisa com você, uma dificuldade só para ver se o que você fala, né, o que você prega como padre, como pastor, ou de repente você tem um canal no YouTube, né, ou você tem um centro espírita, para o que você prega, o que você fala, para ver se realmente é aquilo que está no teu coração. E muitas vezes acontece isso quando você está em dúvida, quando você não sabe se você é, se você não é, né? Se você quer continuar, não quer continuar. Muitas vezes na dúvida que eles permitam que isso aconteça para que você inclusive aumente sua fé. Porque pode acontecer alguma coisa dessa e você fala assim, nossa, mas agora está difícil, agora não tem saída, agora não sei o que eu vou fazer, não consigo mais fazer aquilo, não consigo mais fazer aquele outro, tudo está trancado na minha vida. E de repente, sem mais sem menos, abre uma porta e você começa a trabalhar e começa a fazer. Né? O mundo espiritual basta você se manter, né? Se manter no caminho, né? Se manter reto. As dificuldades vão vir, as agruras vão vir, os arguilhões vão vir, né? Vão te deixar para baixo, vão tentar te vencer. Porque fora isso, muitas vezes você está fazendo um trabalho maravilhoso, um trabalho bonito, né? Tem uma igreja, tem bastante ovelhas lá, né? Você está trabalhando para Deus e tem bastante obra. E muitas vezes o mundo espiritual permite, né? Que um espírito das trevas, né? Um espírito inconsciente, ele entre na sua vida para causar alguns danos. Isso espiritualmente, agora falando, né? Não materialmente, mas espiritualmente. Para que entre na sua vida para causar algum dano, deixar você com raiva, com ódio, né? Fazer algumas coisas na tua vida espiritual para que você acabe também passando por dificuldades. Mas isso geralmente pode acontecer para a elevação do teu espírito, né? Muitas vezes eles permitem que chegue perto de você um espírito trevoso e ele vai acabar, aí ele chegando perto de você, ele vai sentir as mágoas, as tristezas, as dores que você está passando. E ele vai tentar intuir para que você entre mais nesse loop, né, de dificuldade, de tristeza, de dor. Só que ele fazendo com que você entre nesse loop, automaticamente ele fica preso, acoplado em você. Se ele está acoplado em você e ele consegue, ele vai conseguir ver tudo o que acontece com você e teu sentimento, ver o que tem no teu campo mental inferior, né? As vidas que você passou, o que você tem no teu coração, como que você desenvolve, como que você faz essa vida, esse desenvolvimento. E através dessa vida, desse desenvolvimento que você tem, você vai fazer com que muitas vezes esse espírito desencarnado, inconsciente do mal, acabe se voltando, ou muitas vezes ele acabe se deixando, né, se levar pelos irmãos da luz e acaba se entregando e não querendo mais fazer as coisas erradas. Acontece isso também, irmãos. Então, por isso que a gente deve, né, como diz a Bíblia, como diz os irmãos, como tinha, né, vários irmãos, né, padres, pastores, e dirigentes espíritas e tal. Em tudo a gente tem que dar glória a Deus, passando nas dificuldades, né, a gente tem pelo vale da sombra da morte, a gente tem que dar glória a Deus. Porque Deus sempre vai estar com nós, né, os espíritos do bem sempre vão estar com nós. Mas tem coisas que a gente precisa passar e que a gente muitas vezes não entende por que está passando. Mas é que o problema é que a gente só vê essa vida, só vê essa encarnação, só vê muitas vezes os nossos problemas, né? E não consegue ver o que lá atrás realmente a gente fez, e não consegue ver o problema dos outros. E também não consegue ver que de repente, por intermédio dessa dificuldade que você está passando, você vai poder ajudar os outros, e principalmente ajudar os outros espiritualmente.
Porque está cheio de espíritos do outro lado que vão ver o teu desenvolvimento, vão ver a tua vitória ou a tua derrota, né? Se for a tua vitória, eles mesmos vão, por intermédio do que você faz, né, do teu exemplo, eles também podem se converter à luz, né? Se converter aos irmãos da luz e por misericórdia de Deus eles podem vir resgatá-los e levá-los, né, para um lugar que condiz com a sua vibração espiritual, que condiz com o seu desenvolvimento. Então a gente sempre tem que passar as dificuldades, né? Agradecer a Deus. Você sabe que muitas vezes a dificuldade é difícil, né? Mas você precisa passar dando glória a Deus, passando nas dificuldades, né? Porque, nossa, tem tanto irmão que eu já vi, já passei, né? Já ouvi, né? Que passam necessidade, passam fome, a morte entra na vida, né, na família dele, faz um monte de coisa, né, doenças pesadas, doenças complicadas, né? E muitas vezes a pessoa, pela dificuldade, acaba desistindo, acaba não querendo mais, né? Mas se você tiver, irmão, passando por uma dificuldade dessa, passando por uma situação dessa, o que eu peço para você, não desista, segue em frente, seja forte, né? Busca força, peça coragem, peça vitalidade para Deus, né? E Deus vai te dar, porque se chegou na nossa porta, na nossa casa, alguma dificuldade, é porque existe um porquê. Existe uma razão. Nada acontece na vida por acaso. Como diz a palavra de Deus, né? Nenhuma folha cai do mar sem que Deus permita. Jó não passou por aquelas dificuldades, não perdeu a família, perdeu tudo. E depois Deus preparou tudo para ele. Nós não estamos mais nessa parte assim, de preparação, né? Tem muitas igrejas, muitos irmãos que muitas vezes, né, estão na igreja só por causa do que Deus vai dar para eles, né? Dinheiro, vai dar para ele esposa ou esposo, vai dar para ele uma boa casa, uma boa família. E muitas vezes a pessoa fica nessa ilusão, né? Mas sabendo-se que tudo que a gente planta a gente colhe, né? Aquilo que com ferro fere, com ferro será ferido, né? Tudo que você fazer mal para os outros, alguém vai fazer mal para você. Então, o ideal mesmo, irmão, o ideal é que a gente sempre fique, né? Não desejar o mal, não fazer o mal. Muitas vezes é difícil, muitas vezes se você não ficar bem em comunhão, né? Se você não ficar no presente, o que é no presente? Né? Acontece alguma coisa no passado, você ganha conta no serviço. E você está passando uma dificuldade muito grande. A tendência é que você fique, né, remoendo isso, né, ruminando isso, né, fica pensando no passado. Fica pensando no passado que aconteceu, muitas vezes até com raiva da pessoa. E pensando no futuro. E isso te traz desequilíbrio, faz com que tua vibração caia. Tua vibração caindo, né, os espíritos trevosos, eles podem entrar na sua vida e fazer mais miséria ainda. Então, é por isso que os irmãos sempre falam, né? Mantém-se no presente. Né? Se você perder o serviço, é difícil fazer isso, irmãos. Por isso, como eu digo para os irmãos, eu estou fazendo isso já faz algum tempo, e muitas vezes é difícil, mas é bem complicado. Mas o irmão está perdendo emprego, né? Passou um outro dia, procura esquecer daquilo que passou. Procura deixar quieto aquilo que passou, irmão. Deixa quieto, deixa para trás, e procura viver o momento, né? Sempre o momento. Quando vir alguma coisa, procura cantar um hino, cantar alguma coisa, louvar a Deus, fazer uma oração, né? E estar sempre no presente, nunca procurar ir para o passado e ir para o futuro. O que vai sair da minha vida agora? O que eu vou desenvolver? O que eu vou fazer? Não vou conseguir pagar o aluguel, não vou conseguir pagar a luz, a água, vou ter que me desfazer do carro, não sei o que lá. Não sei. Isso é tudo uma matrix, eu sei que é difícil, né? Sei que é difícil, mas procura ficar não pensar muito nessa dificuldade, não pensar muito, né, o que você vai fazer. Vive um dia de cada vez. Faz como os animais, né, os pássaros. Né? Vive o momento, vive o dia. Procura fazer isso, o que é melhor. Se fica no presente, você não faz magia negra com pensamentos ruins daquilo que fizeram para você. E você não fica no futuro colocando-se em situação aí que vai baixar a tua vibração, porque você está pensando coisas que podem acontecer que muitas vezes não vão nem acontecer.
Porque o cérebro, muitas vezes, os pensamentos sempre vão vir, né? Sempre os porquês dos pensamentos vão vir e sempre ele vai querer colocar alguma coisa no nosso coração, na nossa vida. Sempre ele vai querer colocar alguma coisa no coração, na nossa vida. Sempre a nossa mente vai estar colocando. Então tem horas que a gente não precisa, não deve dar ouvido para mim, né? Porque os pensamentos, muitas vezes, né, não são só pensamentos. Se você tem aquela comunhão, né, com os irmãos espirituais, você sabe quando é eles que estão pedindo, eles quando estão chamando para fazer alguma coisa. Aí é mais fácil. Do contrário, os pensamentos são só pensamentos. Né? Não houve muitos pensamentos, cuidado com os pensamentos, principalmente pensamentos de passado que já passou e principalmente pensamentos de futuro, o que vai acontecer, o que vai ser agora, como eu vou desenvolver, como eu vou fazer daqui para frente. Não pensa muito nisso, pensa no presente, no presente. Coloca nas mãos de Deus, acredite que vai dar certo, né? Acredite, você tem que acreditar, põe na tua mente, no teu coração, vai dar certo. Deus vai preparar alguma coisa, os irmãos da luz vão preparar alguma coisa. Eles vão me ajudar, eles vão dar um jeito, alguma coisa vai acontecer. Se posiciona nesse sentido, se posiciona desse jeito. E pense sempre para frente, pense sempre positivo, pense sempre assim no sentido de você sempre tentar andar no sentido sempre voltado para a luz, sempre voltado para Deus, sempre voltado para as coisas espirituais. A gente não pode deixar as coisas materiais porque a gente vive no mundo material. Né? Você precisa beber, você precisa comer, você precisa se vestir, você precisa dormir, você precisa tomar um remédio, você precisa ir no médico, você precisa ter várias situações, né, na sua vida. Vários componentes, você precisa de água, você precisa de luz, né, você precisa de gás, você precisa de tudo. Né? Mas com o passar do tempo, exercitando isso, ficando, né, no presente, ficando sempre no momento, que nem agora eu estou fazendo um vídeo para os irmãos, fico no presente. Não posso fazer o vídeo para os irmãos ficar pensando no dia de amanhã ou no que aconteceu comigo lá no passado ou há uma hora atrás. Fica no presente, sempre no presente, irmão. Tá? Esquece, procura esquecer o passado já passou, que você não vai voltar para trás. A conta você já ganhou, a morte já chegou na família, a doença já chegou, a dificuldade já chegou. Então, o que nós podemos fazer? Né? Concentra-se naquilo que você pode fazer, né? Para trabalhar naquilo ali no seu dia a dia. É como se fossem os alcoólicos anônimos, né? Que eles têm umas coisas muito bonitas, assim, né? A pessoa muitas vezes que não pode beber, tomar um gole, porque depois começa a se afundar, não para mais, né? Então ele fala assim, muitas vezes, né? Eu não vou beber só por uma hora, não vou beber só pela manhã, ou não vou beber só esse dia. Então ele está sempre no presente, sempre está desenvolvendo o presente, sempre o presente. Ele estando no presente, ele não tem vontade. Ele tem vontade de beber, mas ele fala assim, ele mesmo, né, se coloca na posição, eu não vou beber hoje, não vou beber nesse momento, não vou beber nessa hora, não vou fazer isso, né? Então muitas vezes a gente também tem que se colocar e aprender com isso, né? E começar a fazer isso também na nossa vida, né? Eu não vou fazer isso só hoje, eu não vou fazer isso só agora. E procurar buscar sempre de Deus, orar, vigiar, buscar, né? Se alegrar nas coisas de Deus, né? Faz aquilo que você consegue fazer, meditar, ouvir música, ir alguma coisa, ir para uma igreja, ir para um lugar, mas é aquilo que faz você sempre estar no sentido buscando as coisas espirituais positivas, sempre buscando as coisas espirituais positivas, tá bom, irmão? O resto é resto, deixa vir, faz como os animaizinhos que eles não pensam no dia da manhã, né? Eu sei que a gente tem que pensar, eu sei tudo isso, irmãos, eu sei, eu já vivi, já criei meus filhos, eu sei tudo isso. Mas vamos, pela experiência que eu digo para os irmãos, né? Vamos tentar ficar no presente, né? Principalmente agora nessa mudança da terceira para a quinta dimensão, tá bom? Então espero que os irmãos tenham entendido. Deus abençoe, fique na graça, na paz de Deus. E Deus abençoe e até o próximo vídeo.